Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que, evitando as orientações dos falsos profetas, nós procuremos produzir os frutos do reino: justiça, amor e misericórdia. Então, que nós possamos celebrar com fé. A primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 13, depois o capítulo 23, versículo 1 a 3. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 13, depois o capítulo 23, versículo 1 a 3. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: O sacerdote Eucias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Acabor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: Ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então, o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-o a seguir o Senhor e a observar os seus mandamentos, preceitos e decretos, e de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Então, essa primeira leitura mostra pra gente sobre a promessa, né? A aliança, né? A aliança de... o livro do rei, né? Euquias, né? Eucias achando o livro da lei, né? E depois Josias ajuntando todo o povo e renovando, né? Renova o pacto do Senhor, renova a aliança do Senhor. E o Senhor também renova a sua aliança conosco, né? Então que nós realmente possamos sempre, né, seguir o Senhor, observar os seus mandamentos, preceitos, né, de todo o nosso coração, né, que a gente possa sempre, né, cumprir a palavra de Deus, né, que nós realmente possamos sempre colocar em prática a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo na nossa vida e sempre abrir o nosso coração para a sua palavra e sempre colocar em prática o que ele nos diz, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, hoje no Evangelho, Jesus, de forma contundente, denuncia a conduta farisaica. Eles falam, mas não fazem. Dominados pela hipocrisia, põem fardos pesados nos ombros alheios, mas eles mesmos não carregam. No trecho de hoje, ele fala para os discípulos, ele aconselha, diz aos discípulos que eles devem trilhar o caminho diverso. Os seguidores devem tomar cuidado com os falsos profetas,
que se apresentam como porta-vozes da lei, mas eles se apresentam como porta-vozes da lei de Deus, mas são lobos vorazes, lobos vorazes de coração humano, do coração humano, desviando-o para a perdição. Iluminados pelos ensinamentos de Jesus, os discípulos discernem com eficácia se as obras de tais profetas são ou não são frutos compatíveis com a justiça do reino. Ora, conhece-se a árvore pelos frutos, e os frutos do reino são o direito e a justiça, a misericórdia, o amor, a fidelidade e a verdade. Então, que nós realmente sempre... que nós possamos realmente sempre, né, sermos bons frutos, né, que nós realmente possamos sempre, né, produzir bons frutos no nosso coração, tá certo? Que a gente sempre possa ter, né, o direito à justiça, a misericórdia, o amor, a fidelidade e a verdade dentro do nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.